a questão por exemplo, agora eu esqueci o que eu ia falar. Tanta coisa que a gente tá falando que... Eu ia falar alguma coisa sobre o planejamento do paisagismo, né? Já vou raciocinar aqui, mas vamos mudar de assunto para outra coisa. Uma coisa... O planejamento do paisagismo, quando ele... durante o ano, ele tem alguma mudança nesse sentido? Tipo, por ser verão, inverno, alguma coisa? O sentido do que você disse? De manutenção das vegetações. Ah, sim. Então, isso tá... E até a questão também, eu lembrei agora, eu puxei esse assunto para dizer se, tipo, simplesmente você vai lá fazer o projeto, faz a implantação e esquece. Ou não, você tem que fazer um retorno a cada tanto tempo. Entendi, uma manutenção. Manutenção, isso. Então, isso é uma coisa preventiva, que eu acho que é importante falar para entender o processo como um todo, né? Então, quando a gente fala de paisagismo, a gente tem basicamente 3 serviços que as empresas podem oferecer, os profissionais podem oferecer. Então, a gente tem o projeto de paisagismo, a execução do jardim, que nada mais é do que tirar do papel, né? Como se fosse uma construtora que vai... Você faz os dois, no caso. Eu faço projeto e execução, E tem também a manutenção de jardim. Então, tem empresas especializadas só em manutenção. Eu fazia manutenção antigamente, mas hoje em dia não dou conta, por isso que eu não faço, né? Mas, assim, é super importante que você tenha um projeto bem elaborado, bem desenvolvido. É mais importante ainda que você tenha uma execução bem feita, igual uma casa, né? Não adianta você ter um projeto arquitetônico legal e se a execução for, né, igual a gente estava conversando, né? Exatamente. Dos problemas que a gente tem em obra. Então, você tem que ter uma execução muito bem feita do jardim e você tem que ter uma manutenção disso. Porque às vezes você gasta... Porque não é barato também, né? Então, assim, você gasta um dinheiro relativamente alto, né? Dependendo do ponto de vista, mas você gasta um bom dinheiro no projeto e na execução e depois você acaba perdendo por falta de cuidado do jardim, né? Você só faz a corretiva, não faz a preventiva. E geralmente o jardineiro é a pessoa que vai tomar conta do jardim ali, né? Então o jardineiro, ele não basta ele cortar grama. Eu brinco que não pode ser só um cortador de grama. Não é desmerecendo ninguém, mas assim, a pessoa tem que ter uma noção de praga, doença. Então, porque se a pessoa não tem noção, ela acaba com as vegetações. Poda. Então eu vou podar em cima, porque eu quero que encha do lado, eu vou podar do lado para crescer mais para cima. Então eu tenho que ter uma noção de poda, eu tenho que ter uma noção de praga e doença. Então, isso aqui tá atacando minha folha, mas isso aqui pode ser um fungo, uma bactéria, uma cochonilha, inseto sugador. Né? Pode ser. Então tem que entender um pouco de adubação. Então, esse jardim a cada 3 meses eu vou ter que adubar. Mas qual adubo eu vou usar? Nitrogênio, fósforo ou potássio? Ou vou usar micronutriente, ferro, manganês, molibdênio. Então, o pessoal acha que é só pegar terra ali e pronto. Pega a terra colocar grama pra cobrir a terra e pronto. Na piscina, não, o pessoal acha que simplesmente arrumar alguém que vá com a máquina e corte a grama. Cortou a grama, né? Então, assim, isso eu acho muito importante, gente. Eu acho que a manutenção é um dos pontos fundamentais do jardim. Então não adianta você ter um bom projeto, uma boa execução e você simplesmente largar o jardim. E é aí que tá o gargalo. Eu falo para meus alunos isso. Gente, invistam numa empresa de manutenção de jardim, porque não tem mão de obra especializada para isso. Se você abrir uma empresa de manutenção, igual o condomínio de Porto Feliz que a gente estava... o condomínio de Porto Feliz que a gente estava comentando, eles têm algumas equipes lá que tem um agrônomo responsável, tem uma empresa que trabalha lá, que tem um agrônomo responsável com uma equipe de jardineiros treinadas. E a gente até tem um curso de técnico de jardinagem, né? Acho que no Senac tem, se eu não me engano. Então, assim, são jardineiros que são formados e especialistas em jardins, né? É uma mão de obra qualificada. Então, a pessoa que vai trabalhar no jardim, ele vai saber fazer uma poda, né? Sim, ele vai saber... Fundamental, né? Se tem uma praga, uma doença, ou se precisa de adubo ou se não precisa. Então, não adianta só cortar grama, tem que ter tudo isso. Essa falta de manutenção que você não faz, me ocorreu agora aqui, não volta, o cliente não volta contra você? Volta. O cara liga pra você e fala, pô, tem uma praga que você não viu, não sei, mas é a falta de manutenção. Então, por isso que você tem que ser tudo muito bem acordado, né? Então, assim, eu fiz o projeto, a execução tá aqui, agora o jardim, geralmente o cliente ou ele me pede para entrar em contato com o jardineiro que ele tem para mostrar um pouco, explicar como que é, ou então eu indico uma equipe que eu conheço, entendeu? Tá. Então tem um pessoal que trabalha... vai criar um problema para você mesmo, o cara vai ligar qualquer coisa que dê no lá... E o jardim não vai ficar bonito, né? É ele que vai... porque o jardim mal cuidado parece um matagal. Parece. A culpa é dele. E é o que eu falei, é o que eu falei, às vezes gasta um dinheiro bom com o projeto, com a execução e depois... Então, assim, geralmente o jardineiro... Eu gosto de indicar ou pegar alguém e treinar mesmo. Tipo, você tem um jardineiro, vamos bater um papo, vamos conversar com ele, mostrar pra ele alguma coisa, como que é, né? Assim, e tem alguns jardins também que eu faço algumas visitas pra ver como que tá caminhando e tal. Não né? é nada Então, diferente de obra, por isso que me ocorreu. Porque não eu recebo ligações, sou apedrejado, que o cara não fez a manutenção. tipo, entupiu uma calha, faltou limpar a calha, sei lá. Não existe coisa automática nesse sentido. Até a garantia, né? já foi. 10 anos, é 5 a garantia. O cara liga achando que é você que é o culpado. Que é o cara que é o culpado, cara. Nossa, que calha tem bastante, né? Não é? Calha então, acontece calha, muito. Né, cara,
até não querendo roubar aqui a cena, mas eu tenho um condomínio, não vou falar o nome, que tem, por falta de manutenção, você olha na calha, te mostrei a foto, mas eu não mostrei o ovo. Nossa, eu puxei esse assunto e nem lembrei do problema. E aí chove, aquele transborda, eu, preposto que não calculei a calha, eu que não dimensionei a calha e vem pra cima de mim. Então deve ir pra cima de você também essa falta de manutenção, porque as pessoas que moram em condomínio às vezes nem sabem morar em condomínio. Mas assim, eu nunca deixo. Abafo. As pessoas que eu trabalho, geralmente eu nunca deixo na mão, né? Então assim, eu dou uma indicação, geralmente eu passo pros clientes os adubos que eu gosto, que use, né? Então tem um manual ali. Tem que ter uma indicação, né? Eu não chego a fazer um manual, mas eu tô sempre em contato também, né? Então, e assim, tem algumas manutenções que eu ainda faço, acho que tem uns 4 ou 5 clientes que eu ainda faço que são muito antigos meus, são clientes que desde que comecei. Mas uma empresa especializada em manutenção de jardim ia estourar a boca do balão, porque assim, precisa muito dessa mão de obra. Então, pois é. Ele deu uma dica. É um puto mercado, eu falo isso para meus alunos todo ano. Uma coisa que provavelmente muita gente tem a dúvida. Quando você fala projeto de paisagismo, o que é o projeto? O que ele inclui? O que está dentro dessa planta? O que é tudo isso daí? Então, o projeto de paisagismo, ele vai... Não, o pessoal acha que é só especificação de vegetação, né? Até pode ser que é o que a gente chama de projeto de plantio, que é uma planta baixa. Geralmente a planta vem do arquiteto e a gente coloca os bloquinhos de vegetação na planta do arquiteto, né? Então a gente vai desenvolver o projeto de paisagismo e vai distribuir a vegetação e fazer um layout. Junto, sempre com o projeto de paisagismo, a gente tem que ter um memorial. Esse memorial é como se fosse um memorial de obra mesmo, memorial descritivo que a gente chama. Com detalhamento de todas as plantas que vão, porte, quantidade. Então tem que ser bem detalhadinho. Então, aqui eu vou usar um bastão do imperador, uma planta. Qual que é o nome científico dele? Né? Então a gente coloca o nome científico, o porte e a quantidade da vegetação. Com essa lista de planta, isso consegue ser orçado. Então, com esse projeto em mãos, porque assim, tem muito paisagista que acaba fazendo projeto, só que não manda a lista. Então, assim, o cliente fala, legal, você pôs uma alpine aqui, mas quantas alpíneas vão? Né? Qual o tamanho dessa alpínia? Isso também é muito complicado pelo seguinte fato, às vezes você tem o nome da planta e a quantidade, mas você não tem o porte. Então, a minha empresa está orçando esse projeto e colocou uma palmeira de 10 mil. Porque eu coloquei uma palmeira que já tem 30 anos. Agora você colocou no seu orçamento uma palmeira de 3 anos. Você cobrou R$1.000. Nossa, ganhou. Então como que você compara orçamento? Você tem que ter o projeto completo. O que é o projeto completo? Nome da planta, porte e quantidade. Para passar, para unificar para todos. Né? E além disso, na planta do paisagismo, que a gente chama de projeto executivo, mas é mais um projeto de implantação, né? Tem detalhamento também. Então, aqui tem uma floreira, vou fazer como? Um dreno com argila expandida, vou colocar manta. Então, como que é o detalhamento disso, né? Vou fazer um jardim vertical. Então, você detalha o jardim vertical, né? Faz o detalhamento, o esquema, como que vai ser. Como se fosse um detalhamento da arquitetura, mas mais simples. Né? Então, geralmente, o projeto de paisagismo, ele é mais simples que o projeto arquitetônico, né? Porque ele não vai tanto detalhe assim, né? Você pega uma planta de uma casa toda, um projeto arquitetônico, tem 1000 detalhamentos, né? Tem um monte de... Mas, por exemplo... Mas é tão difícil quanto, assim. Não é fácil de se fazer. É que, na verdade, eu acho que é tão difícil porque, vamos dizer, tá ali descrito onde vai colocar. Mas ele não mostra exatamente o tamanho e o porte da planta, a pessoa tem que ir lá escolher exatamente. Então, isso geralmente vem na tabelinha, né? Sim, ela vem na tabela, mas mesmo assim a pessoa vai lá escolher a planta, às vezes ela não tá tão 100% Também tem isso. E outra, por exemplo, o que pegou a gente ano passado, até legal contar isso. Deu uma geada no meio do ano, não sei se vocês escutaram, queimou tudo. Então, por exemplo, tinha planta que estava em projeto que a gente ia executar no final do ano, que já estava encaminhado, mas como você acha essa planta agora? Então, por exemplo, deu uma praga e queimou as mudas. Então, a palmeira rabo de raposa que a gente encontrava antes com 3, 4 metros, agora você acha com 2 metros. E assim, e não é igual tijolo. Faltou tijolo, vamos fabricar tijolo. Todo mundo fabricando tijolo. Que era uma palmeira de 4 metros. Como que você vai fabricar? Tem que esperar, entendeu? Puxa ela. Pega o botinho lá no 3D e puxa, né? Mas no projeto, não sei se é na execução, você especifica até a questão do adubo, toda essa questão que vai no solo antes da... Isso não. Isso geralmente é previsto para quem vai fazer a execução em si, né? Entendi. Então, por exemplo, vou até a obra, né? Um problema que acontece muito. O pessoal... Porque também ali você tem que ver o solo, né? Você tem que mexer no solo. Tem que dar uma olhada. Às vezes é um solo mais argiloso, mais arenoso, né? Então vai drenar mais ou menos água. Um problema que sempre acontece. Gustavo, fiz o sistema de drenagem. Você chega lá um dia depois da chuva, tá tudo alagado. Né? Então isso tem que prever, né? Então, assim, você tem que fazer um sistema de drenagem. Se for um solo que é mais... Você pega em Votorantim na região dos Alphavilles. Nossa, eu já vi muita gente fazendo o quê? Como usa a frente do terreno como
como suporte à obra, o pessoal sobra passa tudo maquinário ali depois, e às vezes até fez o dreno, mas ele entupiu não funciona. tudo. Ele lascou Ou tudo então porque você ele passou o maquinário ali. Ou então você acha tudo que é resto de tudo possível ali no canteiro que ficou, né? No canteiro da obra. Então, quem chega no paisagismo é mais difícil ainda, porque fica toda essa sujeira, essa bagunça que a gente tem que dar tem que tirar. Geralmente a gente tira. Onde a área é gramada, por exemplo, a gente não tira não vou falar pra vocês que a gente vai tirar 40 centímetros de terra, né? Geralmente, como eu particularmente gosto de fazer, geralmente aonde vão as plantas de maior porte, um palmeira, árvore, a gente faz uma cova legal, um buraco legal ali que a gente chama de cova, né? Coloca uma terra boa, uma terra adubada, uma terra mais preparada e faz o plantio. E eu gosto de adubar sempre 3, 4 meses depois que faz o jardim, né? Porque depois desse tempo as plantas estão começando a enraizar. Quando elas estão enraizando, daí que elas vão absorver o adubo, né? Então depois de uns 3, 4 meses que a gente faz o plantio do jardim, daí sim você entra com uma adubação. Mas eu não fiz, igual eu falei pra vocês, tem paisagistas que falam, não, precisa tirar 40, 50 centímetros de terra. Geralmente não tem necessidade, né? Tem que fazer uma limpeza boa, tirar pedrisco, tirar entulho, né? Um monte de areia, um monte de coisa, ele influencia no solo depois. Com certeza.